Aleluia, glória a Deus. Bom dia, queridos, graça e paz, amém? Para mim, aqui na frente está alto, Will, por favor. Tudo bem com vocês? Na paz, amém? Glória a Deus. Nosso querido Pablo falou que a gente está competindo com o estacionamento. Não está não, a gente só está compartilhando, amém? A gente está compartilhando com a IBM, com a Lagoinha. Eu já saí do evangelho da competição faz tempo. Sabe, queridos, chega uma hora da sua vida que você não luta para ter mais. Você luta para não perder o que tem. Eu acho que eu estou nesse lugar. Não é que eu parei de sonhar. Simplesmente eu não quero perder o que eu tenho. Eu não sei em que medida, não sei em que lugar você está, no nível de entendimento que você tem. Uma coisa é aquilo que você fala para uma criança, outra coisa é aquilo que você fala para um adolescente, outra coisa é aquilo que você fala para um adulto. Existem diversas maneiras de nós ensinarmos algo. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo, ele diz, em 1 Coríntios, capítulo 13, interessante é que no capítulo 12, ele está falando dos dons, né? E tem um versículo solto entre o 12 e o 13. O 13 acabou, e aí começa o 12 acabou, e começa o 13, mas tem um versículo que está entre, depois você olha na sua Bíblia, não acredita em mim não. No capítulo 12 termina, e antes de começar o capítulo 13 tem um versículo solto, porque no capítulo 12 está falando sobre os dons, sobre não sei o que. Aí quando ele vai, antes dele entrar no capítulo do amor, ele diz assim, ele está falando de dons, ele diz assim: e eu vos passo a mostrar um caminho. O amor, por mais que a Bíblia revele como um dom, o apóstolo Paulo nos mostra como um caminho. Eu não estou anulando que o amor seja um dom, mas ele é um dom que nós desenvolvemos no caminho. Amar é uma jornada. Não confunda amor com paixão. Paixão é uma loucura, um desespero. O amor é uma maturidade. O amor é algo que foi sendo desenvolvido. A paixão cega. Salomão, que eu penso que entendia de mulher, casada com 700 mulheres, 300 concubinas, ele diz que uma mulher apaixonada é louca. A paixão, ela cega, o amor abre os olhos, o amor faz a gente enxergar, e Deus, Ele nos ama, enxergando as tuas falhas, enxergando os seus defeitos, enxergando os meus. Então, é hora de nós desenvolvermos uma jornada, um caminho, entendendo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Feche teus olhos, diga: Espírito Santo, fala comigo. Ministra o meu coração. Queremos ouvir a tua voz. Espírito da graça, da verdade. Espírito de Deus, sopra neste lugar. Ramakaramasandarabaramassu. Meus ouvidos, eu quero ouvir
Quero sentir teu grande amor, teu grande amor, oh grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Comece a orar em outras línguas. Libera seu espírito para orar por você. Se você não quiser cantar, ore em outras línguas. Só deixe o espírito fluir no seu interior. Tem um rio sendo liberado. Arriara makara masora mamandara rabakara mandara basore kandara bashandara. Ramasandere bakara masore mamandara maye basore re makara ndara baso. Riara mama 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 makandara basore de barandara makara mansandara. Rama mama mama makandara bashandara bakara Te mansandara. dou minha alma, eu vivo só para ti. Sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, eu querer te comprar em mim. Te dou meu coração, te dou minha alma, Jesus. Eu vivo só para ti. Sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, teu querer te comprar em mim. Abra tua Bíblia comigo em João, capítulo 6. Ontem à noite eu fiquei estudando, preparando uma mensagem. E agora de manhã ele me disse que não era para mim pregar o que eu preparei. João capítulo 6, versículo 66. Abra seu coração. Eu gostaria que você abrisse o teu coração para ouvir a voz de Deus, não a minha voz. Eu queria que nessa manhã a voz do Senhor ecoasse em teu coração. E que Ele remova talvez alguns escombros de algumas coisas que às vezes caíram nas nossas vidas que nós nem percebemos. A gente olha para uma data como essa, um feriado como esse de carnaval. Eu vi uma chamada muito rápida na internet, muito rápida, que diz que a maioria dos brasileiros iriam ficar em casa, não vão para o carnaval. A maioria, em porcentagem. E quando a gente olha para isso, a gente pensa assim, olha, que bom.
Por quê? Porque a nossa semana passada, no domingo pela manhã, domingo à noite foi diferente, que ele me direcionou a pregar. Mas domingo passado pela manhã, eu falei sobre os perigos do engano, né? Às vezes a gente olha para o pecado. Existe diferença entre pecado e pecados. Uma é árvore e outra é fruto. Nós não vamos falar sobre isso. A questão é que às vezes a gente olha para a terminologia que a religião criou, a terminologia conhecida como desviado, né? Eu falo que é uma terminologia porque não é bíblico, né? A Bíblia não diz em lugar nenhum que o filho pródigo se desviou. Ele diz que ele morreu. Quem criou o evangelho do desviado foi nós. Quem está fora não está desviado, irmãos. Quem está fora no pecado está morto. Os desviados estão dentro da igreja. Desviado significa sair do caminho, sair do propósito. Então a gente diz que quem está fora está desviado. Não, o salário do pecado é a morte, não desvio. Amém? Vocês estão aqui? Não. Não olhe para mim com essa cara como se você tivesse espantado. Não é bíblico. E aí a gente olha para as pessoas que um dia deixaram tudo e caíram no pecado, que foram viver, tudo isso é terrível, é óbvio que é terrível. Mas o problema maior do que o erro é o engano. O problema não, desculpa a comparação, o que vem à mente. O problema não é quando a gente pisa numa caca. O problema é quando a gente pisa na caca, chega no meio dos outros e fala: alguém pisou num cocô. Já aconteceu isso? Rapaz, vocês sentiram o cheiro? Eu acho que antes da gente ter sentido o cheiro, a gente deveria ter olhado o nosso sapato. Mas ao invés a gente não segurou de ter dito assim: olha, a gente ao invés de ter olhado, a gente expõe e diz: olha, alguém pisou. Aí quando todo mundo olha, você olha por último e fala: foi eu. A gente que anunciou o cheiro, foi a gente que trouxe. Então às vezes a questão é quando a gente sai do erro e a gente cai no engano. É quando a gente começa a ver que as pessoas que estão erradas estão lá fora. E eu não estou dizendo que não. O problema não é quando alguém, desculpa, não é quando alguém, é sim o problema, muito além do problema do carnaval, que é a festa da carne. É quando a carne ela entra dentro da igreja. Põe o cinto aí, segura um pouquinho. Eu acho que a gente vai ser um pouquinho cirúrgico nessa manhã. Vamos ler João 6:66. Eu sinto meu coração quebrado nessa manhã. João 6:66 diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus havia pregado uma mensagem um pouco forte, um pouco pesada. Ele havia dito que deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue. Para nós ouvirmos isso é muito tranquilo. Não para um judeu que não se alimenta de sangue, ainda mais comer carne de alguém. E depois dessa mensagem, Jesus também não foi nem um pouco hermenêutico, né? Ele pegou pesado e aí diz que alguns discípulos foram embora, né? À vista disso, ou seja, a partir dessa mensagem, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam com ele. 67, então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outro retirar-vos? Vocês também não querem ir embora? Que pregador insensível. Isso não é certo um pastor falar, né? Não é, irmãos. Jesus às vezes saía, né? Chamou uma mulher de cachorro uma vez. Que insensibilidade. Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, eu acredito que da mesma forma que os outros discípulos, a multidão, porque Jesus tinha os 12, mas ele tinha uma multidão de discípulos. Os outros, os que foram, não gostaram tanto da mensagem quanto aqueles que ficaram. A questão é que alguns tiveram coragem de sair.
Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, se eu fosse traduzir isso aqui na minha versão, eu diria mais ou menos assim, Pedro falando: Senhor, eu também não gostei da tua pregação. Eu também não gostei. Você sabe aquela mensagem? Porque o Luiz Emílio fala que culto bom não é o culto que a gente sai feliz. O Luiz Emílio fala isso. Ele diz que o culto bom é aquele que a gente sai triste com a gente mesmo, né? O sentido de alívio é para o novo convertido. Alguém que se converteu agora precisa ter alívio. Para quem está vindo na jornada precisa ter um encargo, um peso de glória, um peso da presença. Talvez alguns precisam tomar uma decisão. Talvez a pessoa que está visitando precisa tomar uma decisão. Talvez um crente mais velho não precise de decisão, só precisa de vergonha na cara. Vocês estão aqui, não? Talvez alguns precisam tomar uma decisão, outros não, é só falta de vergonha mesmo. E Pedro diz: Senhor, não é para onde iremos. A gente canta para onde iremos, mas biblicamente não diz para onde iremos, diz para quem iremos. Porque lugares você sempre vai ter. O que você nunca vai ter é alguém como ele. Ei, você sempre vai encontrar uma igreja melhor. Você sempre vai encontrar uma banda melhor, um ministério de louvor melhor, uma igreja mais tecnológica. O que eu preciso não é de uma igreja melhor, o que eu preciso é de uma paixão maior, é de um desespero maior. Eu não estou precisando de uma Bíblia nova, como já dizia Gregório McNulty. Eu não quero uma Bíblia melhor, eu não quero outra esposa, eu não quero outro filho. Eu só quero uma paixão pela presença. Às vezes nós estamos insatisfeitos com a esposa que temos, com o marido que temos, com a casa que temos, com o carro que temos, mas não estamos insatisfeitos com a vida que temos. Está ruim o som, está ruim a palavra, está ruim o casamento, está ruim a comida. Eu quero saber se você está ruim. Porque se você reconhece: eu não estou bem, tem como ele fazer um milagre. Mas se você acha que tem um mau cheiro e você não acha que foi você que pisou, você vai ficar falando: alguém pisou, quando na verdade o mau cheiro está em você. Para quem iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Assim, desculpa se eu forçar o texto. Desculpa. Talvez Pedro estaria dizendo: vontade eu tenho. Talvez Pedro está dizendo: vontade de entrar no carnaval eu tenho. Vontade eu tenho. Só que o que eu encontrei em ti, eu não encontrei em ninguém mais. A plenitude que eu encontrei em ti, eu não encontrei no dinheiro. O isolamento do meu quarto me trouxe mais do que os seguidores que eu tenho na internet. Dá para você entender isso? Igreja do Senhor, é hora de nós acordarmos para vivermos o que Deus tem para a nação brasileira. Eu não sou contra, eu acho que eu sou sim. Eu ia falar que eu não sou contra os congressos, eu sou contra muito congresso. Eu acho que a gente está fazendo 3 cultos e colocando o nome de congresso. Eu acho que a gente tem tanta coisa dentro de nós que a gente precisaria entrar para o quarto e queimar, e queimar, e queimar, e queimar, e queimar. A gente vai de congressos a congressos. E tem muita coisa boa acontecendo. Tem sim, muitos homens, muitas pessoas. Entenda, por favor, me filtre pelo Espírito nessa manhã. Entenda a loucura do meu coração nessa manhã. Eu recebi convites para estar em lugares nesse carnaval. Eu falei: eu não vou para lugar nenhum, eu quero ficar em casa. Eu não vou, não é porque está errada as conferências, é que o meu momento é outro, amém? E se você congrega aqui, você acaba bebendo do momento que eu estou vivendo. Para
onde eu ir, eu tinha. Aonde pregar, eu tinha. Só ontem, no sábado, eu tinha 2 lugares para ministrar. Eu tinha 2. Que sonho que eu tinha lá atrás. Sair de um lugar e ir para outro. Sair de um lugar e ir para outro. Meu sonho era ter 2 agendas no mesmo dia. Era viver a loucura de sair correndo. Preciso sair correndo, irmãos. Estou terminando para não perder o voo. Que coisa bonita. Estou terminando. Preciso ir embora, senão vou perder o voo. E Deus está falando: perda. Perca o voo para você não perder sua vida. Perca o voo para você não perder a paixão. Irmãos, meu Deus. Você sabe o que eu não suporto? Eu estou abrindo minha alma nessa manhã. Eu não suporto ver um pregador com agenda aberta. Começo de anos, agenda aberta. Oh, meu Deus, que preguiça, cara. Eu nunca abri a minha agenda. Eu nunca comecei um ano dizendo: agenda aberta. Eu não tenho uma agenda aberta. Eu não estou oferecendo o meu dom para ir pregar no lugar. A minha agenda está cheia. A minha agenda está cheia. O que é que você vai fazer amanhã cedo? Amanhã cedo eu vou orar. E depois da manhã eu vou orar. E depois da manhã eu vou orar. E depois da manhã eu vou orar. Eu não tenho uma agenda aberta, irmãos. Parece que eu sou um produto na vitrine do mundo gospel. Parece que eu sou um pão na vitrine da padaria. Eu me lembro. Oh, Jesus, me ajuda. Parece que eu estou tão almático hoje. Eu me lembro que um dia um pastor me procurou, falou: pastor, naquela época eu estava viajando muito. Ele falou: pastor, o senhor está viajando tanto, o senhor consegue abrir umas portas para mim? Eu falei: você quer que eu faça o quê? Ele falou: abre umas portas para mim viajar e pregar. Eu estou meio quebrado financeiramente. Eu ministro muito bem sobre prosperidade. Eu não entendi como é que ele estava quebrado. Se ele pregava sobre prosperidade. Eu queria que o senhor ligasse para algumas pessoas e me indicasse. Eu falei: querido, você quer dinheiro, vai trabalhar. Papo reto assim, vai trabalhar. Ministério não é um meio de ganhar dinheiro. Ministério, Vanessa, não é o que eu aprendi. Ministério é uma árvore que se desenvolveu dentro de mim. E o que eu frutifico habilita as pessoas a comerem de mim, a beberem de mim. Não, pastor, a gente tem que comer de Jesus, sim, mas Jesus diz que tem uma fonte que jorra do nosso interior. Você se tornou uma fonte não só para consumir, mas para derramar sobre outros. Eu falei: você precisa trabalhar, cara. Você não precisa de agenda. Você não precisa. Martinho Lutero dizia: o mundo é o meu púlpito. Nós não precisamos de um microfone. Nós só precisamos de um coração que queima. Nós só precisamos de um coração que queima. Para onde ir nós temos? Para quem nós irmos? Quem encontrou ele, irmãos? Olhe para mim. Quem teve um encontro com ele ficou estragado. Quem se encontrou com ele se estragou para a religião. Quem se encontrou com ele não presta para mais nada. Será que alguém sabe o que eu estou falando? Quem se encontrou com ele nem para desistir presta. Já viu aqueles videozinhos de uma menina que fala na internet? Tem dia que você acorda pensando em largar tudo, deixar tudo. Aí você lembra que não tem nada. Já ouviu esse videozinho? Você acorda: hoje eu acordei com a vontade de largar tudo, de deixar tudo. Aí você lembra que não tem nada. Você vai deixar o quê? Se tudo que nós temos é Ele. Se tudo que nós temos é Ele. Se tudo que nós temos é Ele. É Ele, é Ele, é Ele.
dele. Quando Adão pecou, e é aqui que eu queria chegar. Quando Adão pecou, Deus compareceu no encontro. Presta atenção. Quando Adão pecou, Deus não faltou no encontro. Quem faltou no encontro foi Adão. E sabe uma coisa? O culto ainda foi no jardim. A gente canta que quer voltar para o jardim, mas o homem não foi expulso do jardim assim que pecou. A gente canta que quer voltar para o jardim, mas o encontro com o homem pecador, Pablo, foi no jardim. Ou não? Ou Deus só apareceu para ele depois que expulsou? Não, eu ouvi a tua voz que soava no meio do jardim. Sabe o que me faz entender, José? Que nós podemos estar no jardim e ainda em pecado. Eu falei para você se preparar. Ele só saiu do jardim depois. Mas o encontro com o Adão morto, o encontro com o Adão, porque ele já estava morto, porque a Bíblia diz que no dia que ele comesse ele morreria, sim ou não? Se ele comeu, o que aconteceu com ele? Deus, o jardim que a gente tanto almeja, foi o jardim que o Deus vivo se encontrou com o homem morto. Ele permanecia no mesmo lugar, mas não na mesma dimensão. Sabe qual é o problema? O problema não é quando a gente vai para o pecado lá fora. Esse também é o problema. O problema maior é quando a gente se perde aqui dentro. O problema maior do que alguém que descabelou é alguém que sutilmente se perdeu. Coloca para mim Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Escute para quem que está escrevendo. Quando João, irmãos, deixa eu te falar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. Para você entender Apocalipse, você precisa entender Gênesis. Porque você não tem como entender o final sem entender a origem. Ao anjo da igreja, está falando com o anjo da igreja. Não é que é um demônio da igreja. Vocês estão aqui, não? Com quem que ele está falando? Ao tranca-rua que estava na igreja, ao Beelzebul que estava na igreja, a pombagira que estava na igreja. Não, ao anjo da igreja. Ao anjo. Deus estava chamando ele do quê? De anjo. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Com quem ele estava falando? Ao anjo da igreja. Conheço as tuas obras. O anjo da igreja, o pastor da igreja tinha obras, trabalho. Tem nomes que vives. Com quem que ele está falando? A um anjo da igreja. Que estava fazendo o quê? Estava pecando? Estava falando do adultério dele? O adultério, irmãos, é escancarado. A apostasia é sutil. Tem uma canção do Jutsu, eu não sei quantos lembram, que diz: o que aconteceu com o fogo, o que aconteceu com a paixão. Eu preciso saber, eu quero descobrir, porque eu preciso voltar a queimar. Essa é a canção. Ele diz: foram as coisas boas que me afastaram, foram as distrações, mas eu preciso saber, eu preciso descobrir, pois eu quero voltar a queimar.
ao anjo da igreja: cara, você continua sendo pastor, a tua igreja é linda, é maravilhosa, é tecnológica, mas você tem nome que está vivo. Você está fazendo a minha obra, mas você está morto. É disso que eu tenho medo. É disso que eu tenho medo. Ele está morto, com a aparência de quem está vivo. Quando Deus se encontrou com Adão, ele estava morto, estava no jardim. Ele só saiu do jardim depois, ele só foi expulso do jardim depois. Ele não perdeu o lugar, ele perdeu a dimensão, ele não perdeu a posição. Ei! Nós podemos estar no melhor lugar da nossa vida. Nós podemos estar no melhor tempo financeiro da nossa vida. Nós podemos estar morando na melhor casa. Mas não queima mais. Não tem mais paixão. Já não tem mais fome. Eu fui abrindo concessões, eu fui sentando em algumas mesas, eu fui desenvolvendo, lembra a mensagem do domingo passado? Eu fui desenvolvendo algumas alianças, e eu achei que eu ia influenciar, eu achei que eu estava influenciando, mas eu acabei sendo influenciado. Roubaram a minha paixão. É Sansão dormindo no colo de Dalila. Irmãos, Dalila não mata. Por mais que Dalila é a figura de uma mulher, Dalila não mata. Dalila só distrai. O que mata vem depois. Tem coisa na tua vida que não matou ainda, só está te distraindo. E às vezes o que nos distrai são coisas boas. Imagino Sansão dormindo no colo de Dalila. Tem uma cantora de axé no Brasil, lembra? Lembra da música dela? Vai buscar Dalila. Ivete Sangalo cantou em vários carnavais, proclamando no Brasil: vai buscar Dalila ligeiro. O diabo cantando: vai buscar Dalila, vai buscar distração, porque depois eu te mato. Vai! A igreja está distraída, não com aquilo que é pecado, mas com aquilo que é bom. Vai buscar Dalila. E um monte de gente cantando. Depois você vai estudar o que é que significa o nome Dalila. Ei, irmãos. Ei. Como está o teu coração? Será que a gente vai precisar de um caos? Presta atenção, eu não sou um pregador do caos. Eu creio na cura, eu creio no milagre, eu não sou um pregador do caos. Mas a minha pergunta que eu tenho é: será que nós vamos precisar de um problema para orar? Será que nós vamos precisar de uma crise para jejuar? Será que não dá para fazer, ou como diz os nossos irmãos, abrir um jejum? Será que a gente não consegue abrir um jejum por gratidão? Será que a gente não consegue abrir uma campanha? Vamos usar esse termo que eu não gosto muito. Vamos abrir uma campanha de oração por gratidão. Você já encontrou muita gente orando uma campanha de 40 dias da madrugada? Se perguntou qual que é o propósito? Gratidão. Eu estou tão grato, irmãos. Deus tem feito tanto na minha vida. Você já encontrou muita gente assim, Fernando? Já encontrou Maria José? Não. Já encontrou, Sérgio, muitas pessoas assim, dizendo obrigado, 40 dias de jejum porque gratidão. Vocês encontraram? Eu não encontrei tanta gente. Eu acredito que deve ter sim, mas não encontrei. Agora, irmão, quando a água vai subindo,
Irmão, até a cópia da chave da igreja a gente pede. Pastor, me arruma a chave. Por que você quer? Eu quero orar, pastor. Eu preciso orar, pastor. Minha vida está um caos. Eu não posso permitir que um problema mova a minha vida. Eu preciso ser movido por amor, por paixão. Eu não posso permitir que um mês que as coisas não foram bem. Não, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono. Mesmo tendo tudo, está tudo bem, eu estou bem financeiramente, eu estou bem. Mas eu quero te dizer, Senhor, que se o Senhor não estiver aqui, se o Senhor não falar comigo novamente como o Senhor falava em 1910, se o Senhor não me tocar novamente, eu quero te dizer que para mim não é suficiente. Eu quero te sentir novamente, eu quero te amar novamente, Senhor. Eu quero. Ei, quando Saul perdeu a unção, ele não perdeu o trono. Ele ainda tinha o trono. O que é que ele não tinha mais? O favor de Deus. Quem olhava para Saul, ele era rei. Quem olhava para Saul, ele ainda tinha o trono. Se fosse um pastor, ele ainda teria o púlpito. Ele ainda teria a liderança da igreja. O que é que ele não tinha mais, Serginho? Ele não tinha mais a glória de Deus. Do que adianta uma igreja cheia se eu estou vazio? Do que adianta uma igreja grande se o pastor da igreja é pequeno? Do que adianta se muitas vidas estão lotando o culto, mas se eu estou morto? Ei, não é sobre o que eu aprendi a pregar, é sobre uma paixão que tem no meu coração. Um dia Deus falou para Samuel: até quando terá dó de Saul? Olha isso, irmão. Havendo eu rejeitado. Samuel olhava para Saul e tinha dó. Deus falava: eu já rejeitei, eu já preparei outra. Será que Deus vai colocar alguém no seu lugar? Será que Deus vai ter que colocar alguém no meu? Será que nós nos perdemos do propósito e Deus vai ter que levantar alguém para continuar? Eu não sei porque que veio essa palavra no meu coração. Talvez seja só para mim. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Ele é o meu bem maior. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho uma igreja grande. Eu não tenho uma boa casa. Eu só tenho Ele. Eu não tenho nada. Ele é tudo que eu tenho. É Ele que mudou a minha história. Eu era um perdido. Nem meu pai acreditava em mim, nem minha mãe acreditava em mim, mas Ele acreditou. Ele é a razão de eu estar aqui hoje, nessa manhã. Ele é o motivo de eu ter aberto os olhos nessa manhã. Não há motivo para acordar se não for. Dele, por Ele e para Ele. O que o Senhor quer? O Senhor quer que a igreja cresça? Não, eu quero que Ele cresça. Vocês estão aqui comigo? Sabe, Serginho, Anás e Caifás era sumo sacerdote na época de Jesus. Anás e Caifás estavam envolvidos na folha de pagamento de Tibério César. Só você ler
Lucas 2, 3, ali está falando de Herodes, o tetrarca, e aparece Anás e Caifás na folha de pagamento, mensalão, esquema, já estava lá. E diz assim: sendo fulano, rei, tetrarca, diz assim, e veio a palavra do Senhor a João no deserto. A palavra veio aonde? Ah, irmãos, como é que se pode ter uma igreja no deserto, cara? De dia o culto é quente, não tem ar-condicionado, à noite é frio. João Batista é um cara esquisito, não dá para convidar ele para almoçar, come estranho, cara. Se veste esquisito, não usa Armani, Louis Vuitton, não usa Gucci. Não dá. Releve 80% do que eu estou falando hoje. Mas a palavra de Deus estava com ele, e o povo afluía para ir. O povo ia, sabe por que o povo ia? A igreja brasileira vai acordar. A igreja, você pode dizer um amém? A igreja brasileira, ela vai parar de ir atrás de shows, e ela vai começar a ir aonde Deus está. Ela vai parar de ir atrás de homens e mulheres famosos. Nós vamos destruir os camarins, nós vamos destruir os camarins dos artistas, e nós vamos levantar um altar a Ele, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Nós vamos acabar com os camarins, nós vamos acabar com as listas de exigência, nós vamos acabar, e a única exigência que a igreja vai ter: se você está ouvindo Deus, nós queremos te ouvir. Se você não está ouvindo Deus, nós não queremos te ouvir. Pastor, hoje o senhor está sem filtro, cara. Jesus chegou na beira do lago. Jesus chegou na beira do lago, e os discípulos estavam lavando a rede, porque eles trabalharam a noite inteira e não pescaram nada. E Jesus pede o barco emprestado de Pedro, e ele prega do barco de Pedro, e depois diz: vai-te ao largo, vai-te ao fundo e lança a rede. Sabe o que eu acho interessante, Robson? É que o barco não afundou com a rede vazia. O barco não afundou com uma noite frustrada. Eles foram e fizeram a pesca, e o barco encheu a tal ponto de quase afundar. Ninguém se perde, irmãos, na frustração. Ninguém se perde na necessidade. Se perde quando o barco está cheio. E sabe que o barco cheio, José, eles falaram para os amigos: vem nos ajudar, a pesca foi muito grande, ajuda a gente. Ajuda a gente. Ei, sabe quando é que você precisa mais de ajuda? Não é quando está lavando a rede, não é quando você está mal. Sabe quando é que a gente precisa de ajuda? É quando a gente está bem. Ó, pastor, isso é paradoxal, hein? Isso é antagônico. Irmão, você não encontra ninguém soberbo no deserto. No deserto todo mundo fala até com as formigas. Irmão, eu já vi gente falando com formiga, eu já vi. Eu estava no retiro uma vez, eu vi, não é força de expressão. Eu estava no retiro uma vez, o Robson estava no retiro, aí estava no intervalo da tarde assim, e tinha uma pessoa abaixada assim, e a gente estava, o palestrante já estava falando: vamos voltar, gente, deu a hora, vamos voltar. E o irmão estava ali abaixado, ele estava assim, deixa eu subir aqui para você ver melhor. Ele estava assim, ó, abaixado assim, ó. Eu bati nas costas dele e falei: irmão, o que é que foi? Tipo assim, que cachaça é essa, cara? Ele estava olhando para o formigueiro.
Eu sei que a Bíblia fala da formiga. Mas aí ele disse assim: pastor, as formigas têm uma comunhão tão linda. Elas vão se encontrando e vão parando uma com a outra assim, vão parando. É como se parasse e desse um beijo uma na outra. Eu falei: meu Deus do céu, que profundo, oculto e escondido. Tem hora, irmão, quando você está com fome. Lembra do que a tua avó dizia? O tempero da comida é só tem alguns que sabem. Comida boa é a comida que eu estou. Está com fome, irmão? Você está com fome, irmão? O problema é quando a gente está com o bucho cheio, como diz lá no Nordeste. Quando a gente comeu muito, se alimentou de muita coisa, aí já não tem mais fome, não tem mais paixão, não tem mais nada que possa brotar em nós uma fome novamente. Que possa brotar em nós uma fome. Sabe o que é que o jardim simboliza hoje? Sabe o que é que o jardim simboliza hoje? A igreja. A igreja é um tipo do jardim. E Deus está vindo falar conosco aonde? No jardim. Só não podemos esquecer que Deus falou com Adão no jardim, mas ele já estava morto. Será que Deus está falando com a gente e a gente está morto? Será que nós vamos viver Apocalipse 3:1? Será que Deus vai falar com os anjos da igreja? Conheça as tuas obras. Será? Conheço as tuas obras. Tem nome que vive, mas você está morto. Como que o pastor pode estar morto, cara? Essa não é uma mensagem de condenação. Isso é só o Espírito Santo acendendo a luz. Eu não estou pregando e olhando para você, achando que é você. Eu estou olhando para você, mas eu estou pregando para mim. Eu não estou pregando, olhando para você, perguntando quem é, porque o texto de Apocalipse 3:1, ele tem um endereço. O endereço é o pastor da igreja. Então, se alguém tem que pegar eu primeiro. E eu sei que essa palavra está pegando alguns aqui por dentro. Eu sei que essa palavra está pegando alguns aqui por dentro. Lembra daquela paixão? Lembra daquele desespero? Lembra daquele tempo que você queria estar comigo? Eu trabalhava numa empresa perto de casa, próxima a casa. Eu saía da empresa, uma empresinha fundo de quintal. Eu saía correndo, literal, da empresa. Eu chegava em casa, esquentava a comida que a minha mãe deixou, porque eu ia trabalhar, esquentava a comida, comia. Chegava em casa umas 11h10, comia 15 minutos e corria para a igreja. A igreja que eu congregava era na frente da minha casa. Eu fiz um convênio com a caseira. Ela deixava eu ir orar. Quando era 12h30, 12h35, eu estava dentro da igreja orando. Quando estava 10:50, Vanessa, eu saía correndo para ir para a empresa de novo. Que desespero, que paixão. Que fome. Mais de ti, água viva caindo.
14:7. Jó 14:7. Essa é a palavra para nós nessa manhã. Porque a esperança. A esperança. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará. Mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Não cessarão os seus rebentos. Próximo. Se envelhecer na terra. Você sabe o que eu acredito, Lucas? Que tem muita gente caída, mas ainda tem raiz. Eu acredito que tem muita gente perdida, mas que tem raiz. Tem muita gente desanimada, frustrada, mas que ainda tem raiz. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Próximo. Ao cheiro. Tenta respirar. Tenta exalar, inalar. Veja se tem algum cheiro de vida. Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos. Ao cheiro das águas. Queremos sentir esse cheiro aqui hoje. Queremos sentir esse cheiro aqui hoje, Senhor. Ao cheiro das águas brotará e dará ramo, como planta nova. Senhor, exala esse cheiro aqui nessa manhã. Exala esse cheiro aqui nessa manhã, Senhor. Ao cheiro das águas Próximo. Outra vez. Ao cheiro das águas. Vai exalar esse cheiro aqui. Vai exalar esse cheiro no Brasil. Vai exalar esse cheiro no Brasil. Deixa eu te falar uma coisa, a gente já encerra. Que presença gostosa. Sabe, eu e a minha casa temos vivido algo que a gente nunca imaginou viver. Moramos bem, vivemos bem. Temos uma igreja linda. Pessoas tão preciosas que Deus colocou à nossa volta, que cuida da gente. Eu tenho pessoas aqui dentro, irmãos, que às vezes eu respiro e as pessoas estão à volta assim. Eu nunca sonhei com isso. Tem gente tão habilidosa aqui, pessoas tão inteligentes, pessoas. Eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida. Mas eu não posso perder a presença dele. Eu prefiro
Eu não estou abrindo a mão de uma coisa por outra, não. Dá para entender o que eu estou falando? Eu não estou abrindo mão. Não, Deus te deu uma empresa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que será que se a gente vai precisar de um deserto? Será? Eu não quero precisar de uma noite frustrada para me amar. Mas se eu tiver que colocar na balança o que eu mais quero, se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, eu abro mão de tudo. Eu só não abro mão da presença dele. Se eu tiver que abrir mão de Alphaville, eu abro mão de tudo. O que eu não posso perder é o meu amado. Eu não posso perder, irmãos. Eu não posso perder. Eu não posso negar o que ele fez comigo. Talvez nessa manhã o que você está ouvindo é o grito de um homem que anela. Não, eu não estou morto, eu estou vivo. Eu li o texto, mas eu não estou morto, eu estou vivo. É o meu coração que queima. Não, eu não morri, eu estou vivo. Mas eu estou dizendo: Senhor, eu quero águas mais profundas. Eu quero ver a igreja brasileira apaixonada pelo Senhor, irmãos. Eu quero ver homens e mulheres apaixonados, irmãos. Irmãos, a igreja precisa parar de ser uma máquina de moer gente. A igreja precisa parar de moer gente. A religião tem moído pessoas. Eu sento com pessoas semanalmente, elas estão moídas. Isso não é igreja, cara. Isso não é igreja, isso não é igreja. Pastor não é coveiro, pastor é parteiro. Nós não estamos aqui para sepultar sonho de ninguém. Nós estamos aqui para dar vida. Nós estamos aqui para dar vida. Eu declaro vida sobre você. Eu declaro vida sobre você. Eu declaro que você será um homem apaixonado por Deus. Eu declaro que você será uma mulher apaixonada por Deus. Eu declaro que o teu casamento viverá algo extraordinário no Senhor. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro que o coração seu está incendiado pela presença do Senhor.